E aí, pessoal, boa noite a todos, buenas noches a todos. Me estão escutando bem? Sim, doutor. Tá bem, boa noite. Sim, doutor, firme e claro. Maravilha. Ya, vamos. Hoy día sería la última clase, sería ayer, ¿no? La última clase, porque yo dejaría a ustedes estudiar toda la semana, pero amanhã ustedes tienen examen, entonces vamos a hacer un tema bien corto, rápido, y después hacemos los dos últimos temas que faltan, que sería cáncer coloretal y cáncer del intestino, ¿ok? Vamos a ser rápido, breve, ya. Vocês que têm dúvida, depois podemos fazer uma classe recordatória de todo, ok? Muy bien. Acerca de la obstrucción intestinal, ¿qué sería la obstrucción intestinal? La obstrucción intestinal, existem basicamente dois grandes tipos de obstrução intestinal. Existe a obstrução intestinal alta, ya, ou del intestino delgado, e existe a obstrução baja, que seria del intestino grueso. Las dos obstrucciones, los dos tipos de obstrucciones, mayormente vienen acompañados básicamente de vômitos, gases, ¿ya? O eruptos, que são os arrotos, ok? Eruptos. Esses, em la qual, maiormente também estão acompanhados de desidratação, porque não está acontecendo uma boa hidratação, ¿ya? E maiormente é um quadro, na maioria dos casos, é um quadro agudo, pero progride para um quadro crônico, né? Porque existem vários mecanismos fisiopatológicos. Existem vários mecanismos fisiopatológicos. Um das causas, não? Das obstruções pode ser, por exemplo, um tipo de obstrução mecânica. A obstrução mecânica, dentro da fisiopatologia, dentro do que é a etiologia das causas de obstrução intestinais, lo que es la obstrucción mecánica se da a través de una obstrucción de algo que está ocurriendo. La mayor causa de obstrucción mecánica sería las bridas de adherencia. Imagina que mi brazo acá es parte del intestino. Entonces, cuando nosotros en una cirugía, la mujer hace lo que son las cesáreas, hace una abdominoplastia, ¿no ve? Es más frecuente en mujeres, ¿por qué? Porque las mujeres hacen más cirugía que los hombres. Entonces, cualquier tipo de manipulación en la cavidad abdominal mayormente va a ocasionar la formación de bridas y adherencias. Las bridas y adherencia, imagina que mi brazo es el intestino. Entonces, las bridas va a agarrar el brazo acá, mi intestino, y va a empezar a presionar, va a empezar a obstruir. Com o largo del tempo, vai começar a produzir uma obstrução. A pessoa vai dizer, antes eu ia, por exemplo, 2 vezes ao dia, agora estou indo uma vez a la semana, ¿ya? Então, nós já podemos pensar que pode ser uma brida, e nós vamos investigar. Seus antecedentes dizem que tem um tipo de cirurgia em abdômen, por exemplo. Então, eu vou pensar em bridas e aderências. Então, a causa mais comum de obstrução seria a obstrução mecânica, que se dá por lo que es la bridas y adherencia. Otro tipo de obstrucción sería la impactación fecal, ¿ya? Por ejemplo, las personas que tienen el intestino con las movimentaciones peristálticas, por eso es importante nosotros auscultar los ruidos hidroaéreos en los pacientes en el abdomen. Dentro del abdomen, nosotros, ustedes están estudiando, ¿no? Inspección, palpación, percusión, ¿no ven? Están estudiando. En lo que es la inspección del abdomen, la primera cosa que nosotros vamos a hacer no es simplemente inspeccionar, nosotros vamos a auscultar antes de nosotros manipular, verificar si es doloroso o no, ¿ya? Para que no comprometa el tránsito intestinal. Entonces nosotros vamos a escuchar tal cual como está, ¿ya? El tránsito intestinal. Entonces vamos a escuchar los ruidos hidroaéreos. Si los ruidos hidroaéreos están hiperativos, ¿ya? Mas, por exemplo, mais que 6, 7 ruídos a cada 5 minutos, pode ser que a pessoa está com um quadro diarreico. Pero se está diminuído, significa que não tem trânsito intestinal. Não existe um trânsito, ou seja, não está ocorrendo a famosa peristalsis. Se não está ocorrendo a peristalsis, el fecaloide, ¿ya? A parte fecal, a massa fecal, está formando aí o que é um fecaloma,
que é um grande monte, digamos, de mierda. Pero o intestino, qual é a função do intestino? O intestino tem que absorver água, ele absorve água. Pero esse intestino é parado, é um intestino estranhido, é um intestino lento, não tem boa motilidade, ok? Então, o que passa com o intestino que não tem motilidade? A própria mucosa do intestino, sua própria função, digamos assim, primordial do intestino, vai começar a absorver a água que tem em esta massa. E esta massa vai quedar uma massa ressecada, dura, vai formar o famoso fecaloma, ¿ya? Que é um montão de mierda seca. É isso. Então, esse montão de mierda, tanto pode ser intestino delgado ou intestino grueso, vai produzir uma obstrução intestinal. A pessoa vai quedar com uma barriga distendida, um abdômen globoso, não é? Então, por aí é um tipo de obstrução mecânica. Outro tipo de obstrução mecânica seria os vólvulos. O que seriam os vólvulos? É quando simplesmente o intestino dá um nudo, dá um nó, torce, está torcido o intestino. Já? São chamados de vólvulos. Então, o vólvulo, además de produzir uma obstrução intestinal, também vai produzir o que é uma obstrução de lo que é imagina, todo o intestino em seu complexo que tem as artérias, tem os vasos sanguíneos, tem o sistema linfático, passa por el intestino também, porque o intestino é um tecido. Então, imagina que isso dá um nó, um nudo. Vocês já se imaginaram qual seria a situação? Você vai ter uma isquemia mesentérica. Uma isquemia vai produzir um infarto, pode produzir um infarto. Então, se pode provocar um infarto mesentérico, ok? Então, não é somente o problema da obstrução, da impactação fecal, senão que também outros problemas cardiovasculares. Por exemplo, outra causa, as hérnias. Vocês já viram, por exemplo, as pessoas que têm hérnia escrotal, por exemplo. A hérnia escrotal, existe uma debilidade em el conducto espermático que permite que o intestino ingresse dentro do sacro escrotal. Então, o simples hecho do intestino entrar dentro do escroto aí e vuelve, não? Imagina que é algo assim, entra, não é? Entra ali e depois vuelve. O simples hecho de entrar aí é um ambiente apertado. O que vai suceder? Vai produzir também uma obstrução. Então, os vólvulos, a intersupção, já, lo que é a impactação fecal, propriamente dito, não? O trânsito, as pessoas que estão estranhidas, têm a motilidade lenta, pode produzir um fecaloma e esse também é obstruir. Agora, algo interessante, bastante interessante, no caso das obstruções, há compromisso da motilidade, há compromisso de lo que é a absorção de água, porque você sabe muito bem que nosso intestino absorve por dia aproximadamente 8 litros por dia. Então, se existe uma obstrução, esse paciente não vai transitar, não vai querer tomar, não vai comer, não vai querer ingerir líquido. É uma característica clínica, ele não quer. O paciente está anoréxico. E simplesmente, o paciente vai desidratar. Se o paciente desidrata, nós temos aí um choque do tipo hipovolêmico. Outra situação, por exemplo, quando passa os vólvulos, não? Quando o abdômen, o intestino se torce, o que passa? Existe uma descarga enzimática dos linfocitos, das células de defesa, é tão grande, que no momento, por exemplo, em uma das, a maioria, falando de tratamento agora, o tratamento, praticamente 85%, já 85% das obstruções, nós conseguimos adequar com dieta. Pero outro 15% sim ou sim nós temos que fazer cirurgia. E se nós entramos em uma cirurgia e tem um vólvulo aí, nós não podemos desenrolar. Temos que cortar os extremos, já cortar os extremos e sacar essa parte. Por que não podemos desenrolar? Porque aí está lleno de células de defesa.
Se nós liberamos essas células de defesa, automaticamente vai provocar uma CIS, que é uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Pero não há nenhuma inflamação, sino que existe um montão de células de defesa. Por essa situação de que estava aí totalmente hecho um vóvulo, nós não podemos retroceder isso, porque se retrocedemos vai liberar um montão de células. Então, as células pensaram, ha criado uma inflamação que não existe, simplesmente estava torcido. Então, estava pensando que tinha um processo inflamatório aí, mas não existe. Aí cria um montão de células e todas as células se vão por aí. Se nós desenrolhamos, vai criar uma CIS. O paciente vai falecer em alguns instantes. Não podemos. Assim como a hérnia de Litre. Quando temos uma hérnia que entra na cavidade e queda atrapada aí. Já? A hérnia de Litre, igualmente, não podemos desfazer. Há que cortar e fazer anastomose terminal. Ok? É um dos tratamentos. Então, dentro de lo que é a fisiopatologia, ¿no? Já hablamos acerca de los bloqueios, há compromisso vascular, há compromisso da circulação, há compromisso da desidratação. Outra coisa, eu falei ahorita sobre intessupeção. O que seria a intessupeção? É quando a mucosa, o intestino está tão friable, digamos assim, está um intestino tão lento, igualmente, o intestino mesmo empieza a entrar dentro dele mesmo. Vocês já viram aquela cobra sem cabeça querendo comer a outra? Ela come a si mesma. O mesmo passa com o intestino. O intestino empieza a entrar dentro dele mesmo. Isso se chama intessupeção. Ok? É muito comum nos pacientes infantes. Ok? E nos niños. Muito bem. Também pode existir o que é a perfuração, não? Pode existir a perfuração. Outra causa. As causas de obstrução do intestino grueso é mais frequente que o intestino delgado. Ok? É mais frequente. Diagnóstico. Maiormente, o diagnóstico se dá através da anamnese, através de lo que é as radiografias, porque podemos ver os níveis, já. Na radiografia de abdômen com o paciente de pé, podemos verificar. Ou também podemos fazer um exame radiográfico com contraste baritário. Pode ser uma tomografia? Pode ser uma tomografia também. Não há nenhum problema, ok? Alguma pergunta que vocês tenham acerca de obstrução? Alguma pergunta, pessoal? Não, doutor. Não, doutor. Beleza. Muito bem. Então, se você não é pergunta, vão estudar. Amanhã ou outro dia a gente marca. Tá? Pra gente fazer um resumão geral. Até... Geralmente é água que passarinho não bebe, mas hoje é remédio. Infelizmente. Hoje tá ruim até pra mim hoje. Beleza? Vão lá, vão estudar. Boa prova para vocês. Foco aí. Qualquer dúvida, mandem mensagem. Alguma pergunta? Boa noite. Doutor. Boa noite. Oi, manda. Vai ser quantas perguntas normal? Vai ser 30 perguntas, a gente só tem uma prova agora. 40 minutos, 50? Não, 1 hora passando. Tranquilo. Tá escutando, né, Renan? Pra tu estudar aí, o doutor mandando tu estudar, pô. Fazer que nem toda vez, ficar bebendo, fumando narguilha aí. Mas estudem. Tem 2 provas, tá? 2 provinhas lá. Dia 15, nossa prova. Até a próxima. A gente só vai mudar o horário da prova. Acho que tá 6 da manhã. Pelo amor de Deus, quem colocou esse horário? Enfim, só vai mudar esse horário, tá bom? Depois a gente colocar um pouquinho mais tarde, ou pode fazer 10 da noite, ou vou ver com vocês o melhor horário. Mas depois a gente vê isso. Vamos lá, vamos estudar. Até mais, tchau, fui. Muito obrigado. Doutor, obrigadão. Obrigado, doutor. Valeu, doutor. Descanso. Valeu, doutor. Boa noite.